a importância da Santa Igreja, desde quando muitas pessoas questionam qual a importância da Igreja no mundo. Pronto, imparável, estamos aqui para mais um vídeo. Aproveita, já se inscreve no canal, já deixa seu like e já compartilha para que outras pessoas tenham oportunidade de ter acesso a esse vídeo, porque o YouTube vai perceber que o vídeo é relevante e vai disparar para mais pessoas. Hoje eu quero falar a respeito da Santa Igreja para nós católicos. Qual a importância da Santa Igreja? Desde quando muitas pessoas questionam qual a importância da Igreja no mundo. Eu tenho aqui o livro do padre Ricardo Rezende, que é o Segundo Pentecostes. Nesse livro, na página 81, tem alguns pontos muito importantes que esse sacerdote sabiamente pontuou e que eu quero trazer para vocês, porque hoje em dia o que mais se falam é que a igreja não é importante. Hoje em dia as pessoas falam que o importante é você ter Deus dentro de você, o importante é que você pode entrar no seu quarto e orar, o importante é que você pode viver sua vida do jeito que você quer. Mas para nós católicos, para nós que sabemos a importância da igreja, esse conceito não funciona. Por quê? No livro aqui do padre Rezende, ele fala: a igreja é peregrina neste mundo e por isso mesmo torna-se por natureza missionária. Muitas pessoas acham que pela igreja ser peregrina e por natureza ser missionária, a gente pode eventualmente viver uma vida desprendida da igreja. Mas quando ele fala que a igreja é peregrina e missionária, é porque a igreja ela não fica só lá em Roma, no Vaticano. Quando ele fala que a igreja é peregrina e missionária, é porque em todos os lugares do mundo a gente vai estar lá. Quando não tiver um templo, que a igreja vai estar nós, os católicos, os cristãos vão estar lá. Então a igreja peregrina e é missionária nesse ponto. Sempre, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter algum cristão, a gente vai ter algum católico como sinal da igreja. Eu já vivi fora do país, eu fui na Itália, na Alemanha, fui na Suíça, morei um tempo em São Paulo. Todos os lugares que eu vou e que eu procuro a igreja, eu sempre encontro cristãos católicos e a igreja para nos dar todo o suporte. Engraçado que todos os lugares que eu viajei, eu sempre tive o apoio da igreja. Em momentos assim de adversidades, eu sempre busquei a igreja e eu sempre tive a igreja, tanto espiritualmente como o templo lá, para eu poder passar um momento, encontrar com Jesus e ter um conforto naqueles momentos de adversidades. E ele continua: ainda que tendo sua origem divina, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e na força do Espírito Santo, deve ser anunciada a boa nova na história. A igreja apresenta ao mundo, sem medo, a novidade do Evangelho, gera harmonia, impulsiona a todos para a missão. Além da igreja anunciar a novidade do Evangelho, ela gera harmonia e impulsiona a todos para a missão. Quando a gente vai na igreja, a igreja ela mostra a novidade do Evangelho para a gente, mas ela quer que a gente continue compartilhando dessa novidade. Então, quando a igreja nos impulsiona para uma missão, por exemplo, aqui nas redes sociais, eu estou aqui no YouTube falando da importância da igreja para nós. Isso é uma missão, é um apostolado. Então, eu estou contribuindo com o meu pouco, com esse pouco que eu estou dando aqui, para a missão da igreja. Então, note que eu
E todos os católicos, nós somos uma extensão da igreja. Por isso que a gente precisa estar em comunhão com ela. Porque você não pode sair falando das coisas da igreja se você não está em comunhão com a igreja. E ele continua. E como a gente é igreja? Quem nos deu essa licença de ser católico? Aí ele fala: no batismo nos tornamos filhos adotivos, pertencemos ao corpo de Cristo e cumprimos no mundo a missão do Mestre. Quem nos deu esse poder de ser católicos? No batismo nos tornamos filhos adotivos dessa igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Pertencemos ao corpo de Cristo e cumprimos ao mundo a missão do Mestre. Quem é o Mestre? Deus, que através do nosso Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo que criou a igreja. Então, todo católico batizado, ele é um representante da igreja autêntico. Quando você é batizado, você tem agora o dever no mundo de ser um apóstolo de Cristo, um apóstolo da igreja. Você tem um dever no mundo de compartilhar dessa boa nova. Toda vez que alguém diz que a igreja não é importante, é porque eles querem tirar do católico o poder de representar Jesus no mundo. Toda vez que a pessoa diz, não vá para a igreja, você pode orar no seu quarto, ele está te tirando esse poder de estar em comunhão com a igreja para poder, através dessa comunhão, você representar Deus no mundo. Porque se você não tiver em comunhão com a igreja, você vai estar representando quem? Você está falando, eu falo por Jesus, tudo bem, mas quem lhe deu esse poder e essa graça? É a própria igreja que batiza você, certo? Para tanto, o cristão é revestido da graça, de modo que o Espírito Santo é quem unifica na comunhão e no ministério e enriquece com diversos dons hierárquicos e carismáticos. Quando você é batizado, quando você vive em comunhão com a igreja, você é revestido da graça, de modo que o Espírito Santo é quem unifica. O Espírito Santo, ele tem o poder de, na comunhão e no ministério da igreja, né, enriquece com diversos dons hierárquicos, tem uma hierarquia de dons e carismas, que você, através desses dons e desses carismas, você pode, através desses dons, representar a igreja, representar Deus no mundo e usar desses dons e desses carismas para levar a boa nova para as pessoas. É, portanto, a partir disto que o cristão realiza dentro da igreja, pela força do Espírito Santo, o mandamento do seu Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Essa passagem que fala ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele fala que é a partir disto que o cristão realiza dentro da igreja, pela força do Espírito Santo, o mandato do seu Senhor. É a partir da igreja que a igreja nos dá o Espírito Santo de Deus, que a partir disso nos manda ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide no seu trabalho e pregar o evangelho. Ide na rede social e pregar o evangelho. Ide no supermercado pregar o evangelho. Ide em outro país pregar o evangelho. Mas tudo isso pela força do Espírito Santo, que é conduzido pela nossa Santa Igreja Católica. Beleza? Então, eu convido vocês a ler esse livro muito bom, O Segundo Pentecoste, do padre Ricardo Rezende, para que vocês tenham um entendimento de que sem a igreja a gente não tem como ter comunhão completa com o Espírito Santo e com tudo aquilo que Deus preparou para nós.
Quando você quer representar a igreja, quando você quer ser um católico de verdade, se você não estiver em comunhão com a Santa Igreja Católica, você vai estar falando coisas da sua cabeça. E a Igreja Católica tem a tradição para que a gente mantenha a nossa fé, para que a gente tenha um alicerce forte, para que a gente possa ir ao mundo. Você não pode pregar o Evangelho, você não pode falar de Deus se você não está em comunhão com a igreja, porque você vai estar falando coisas que realmente é algo que você está criando. E a gente precisa ter esse entendimento, que a igreja, ela vem mais de 2000 anos, que ela vem vivendo os combates e ao mesmo tempo conduzindo os seus fiéis para a eternidade. E se você foge desse rebanho, você vai cair num mundo de ilusões, você vai cair num mundo que permite tudo, você vai cair num mundo em que as pessoas fazem o que está na sua cabeça, achando que é o bem, achando que fazendo isso eles estão servindo a Deus. Muitas vezes, quando você sai desse rebanho, você começa a criar a sua própria igreja, você começa a criar as suas próprias filosofias, você começa a criar a sua própria verdade, como as pessoas falam. Hoje não existe uma verdade, cada um tem sua verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A verdade existe, o certo e o errado existe, o bem e o mal existe. E a igreja, ela nos mostra isso todos os dias. E quando você está em comunhão com a igreja, você terá um norte. A igreja, ela te dá um norte que vem de anos, anos e anos. Mais de 2000 anos. Ok? Então é isso aí, imparável. Vamos seguir a nossa Santa Igreja, porque é ela que vai nos colocar no caminho correto para chegar ao céu.